Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao episódio número 2 do Voz Podcast. O tema em pauta hoje é desastres naturais e defesa civil. Para falarmos sobre o tema, estaremos recebendo Elton César Cunha, que é diretor de Defesa Civil de Barra Vermelha, um dos municípios de Santa Catarina. Elton também é professor, bacharel em logística, pós-graduado em proteção e defesa civil e também em gestão de riscos, com especialização em gestão de emergências e desastres, e atualmente Elton também está fazendo seu mestrado em desastres pela Universidade Federal de Santa Catarina. Estaremos tratando sobre esse tema, que está em pauta há um tempo no Brasil, visto que há alguns meses aconteceu o desastre de São Sebastião, na região litorânea de São Paulo, onde tivemos 65 mortes pela fatalidade, e o professor estará falando um pouco sobre como se dá um desastre de tal magnitude e sobre quais soluções o Brasil pode adotar para evitar desastres futuros. Confira. Nas últimas semanas, todos os olhares se voltaram ao desastre que ocorreu em São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde 65 pessoas morreram graças às fortes chuvas que aconteceram no local. Como você avalia que, em uma situação desse tipo, os governos têm lidado para a prevenção dos desastres naturais? Algumas apurações realizadas pelo G1 e pela Globo News apuraram que especialistas vinham alertando há décadas que aquela região já estava sucinta para esse tipo de desastre, assim como também uma apuração da Globo News confirmou que os governos anteriores de São Paulo, os governos estaduais, não aplicaram totalmente a verba direcionada para a infraestrutura contra esse tipo de desastre. Então, a pergunta que eu te faço é: como você avalia que os governos, em geral, têm se comportado para evitar esse tipo de desastre natural, para investir em infraestrutura que impeça que tais tragédias aconteçam? Devemos entender que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil existe desde 2012, com a Lei 2.608, com todas as diretrizes das esferas governamentais, tanto o governo federal, estadual e municipal, no seu dever em aplicar essas políticas, Então, a questão da avaliação de governos, primeiramente, a gente tem que mudar um posicionamento. Esse posicionamento é entre desastres naturais. Desde 2019, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres considera os desastres naturais, ou seja, desastres não são naturais. Os desastres são provocados pelo homem, pela sociedade, e ela pode ter origem natural, pode ter origem antrópica ou uma origem mista, ou seja, é uma ruptura da normalidade de uma sociedade causada pelo próprio homem. Então, infelizmente, ainda no Brasil, usamos esse termo erroneamente, em todos os canais, mas temos que entender que nós mesmos provocamos nossos desastres. Tá? Quanto a essas políticas públicas, essa responsabilização, a gente também tem que compreender que não há uma cobrança eficaz em todas as esferas para que haja essas políticas públicas em proteção e defesa civil. Nós sabemos que as defesas civis municipais mal têm dinheiro para se sustentar, ou muitos municípios têm apenas um agente de defesa civil. Também temos que levar em consideração que a maioria desses agentes, eles não têm qualificação técnica para que possam lidar com isso. Então, se a gente está numa organização, seja ela pública ou privada, a gente precisa de profissionais qualificados para atender as demandas, A gente precisa dos generalistas e dos especialistas na área de defesa civil. Se a gente não tem esse pessoal capacitado de uma forma coerente, isso vai se refletir também no gerenciamento de riscos e desastres. Então, culturalmente, o Brasil não faz prevenção, nunca fez prevenção de uma forma eficaz. Apesar na lei de 12.608 de 2012 está descrita no seu artigo 2º, que é dever da União, Estados e Distrito Federal e municípios adotar medidas necessárias à redução de riscos e desastres, e também compreender que a prioridade, no seu artigo 4º, no item 3º, a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres, isso não é feito, colocado em prática, Então a gente é um país reativo aos desastres, Tanto meus colegas quanto professores
pesquisadores das ciências dos desastres já dizem isso há muitos anos, né? Tem que ter dinheiro para prevenção, só que a prevenção não se compete apenas a uma obra de infraestrutura. A prevenção compete a uma obra estrutural e não estrutural. As obras estruturais da prevenção, elas são basicamente muros de arrimo, são recolocação em modo natural de uma área degradada, projetos nesse sentido. As obras não estruturais, prevenção e preparação para os desastres, são as políticas públicas que, principalmente defesa civil na escola, agrupar organizações não governamentais para ajudar. Até colocando em ponto isso, uma das questões que mais eu sinto ver é que a organização não governamental, ou seja, a própria sociedade, ela não está inserida no sistema. Apesar de estar na lei, a sociedade não está interagindo com as políticas públicas de proteção e defesa civil. É necessário que a sociedade e tanto a ciência, através das universidades, dos seus pesquisadores, estejam juntos para achar soluções e buscar diretrizes para fazer uma política pública de proteção e defesa civil eficaz no nosso país. Enquanto muitas defesas civis estão dentro da sua esfera, do seu quadradinho, as coisas acontecem, pessoas vão morrendo, pessoas vão ter seus bens destruídos, e é importante que a sociedade em si ela esteja inserida, que as defesas civis estejam de portas abertas, tanto para os pesquisadores das ciências dos desastres, quanto para a própria sociedade civil organizada através de ONGs ou associação de bairros, né? E uma outra situação, clara, sem financiamento público, é quase impossível se fazer defesa civil. Para você ter uma ideia, tem defesas civis municipais que não tem R$10.000 de orçamento ao ano. Com o que você vai fazer com R$10.000 ao ano? Você não faz nada, mal tem para sustentar um agente dentro do município. Então, são situações assim que vão somando e vão colocando em risco a própria população. Fora o fato que também falta fiscalização das áreas invadidas, né? Temos que entender que também paralelamente a isso, temos que ter políticas de habitação, de igualdade social para todos, mas não pode estar em detrimento à segurança das pessoas. Então, muitos governos fazem vista grossa em áreas de risco. E isso se reflete lá na frente, como aconteceu, né, no litoral paulista. Então, pessoas morrem, pessoas perdem suas vidas, pessoas perdem seus bens, justamente porque essa cadeia de erros que acontece, né, essas ações progressivas de erros, que em um momento vai culminar em um desastre, onde todo mundo perde, a economia regional perde, onde a comunidade perde, principalmente as pessoas mais carentes, né? Porque elas têm menos poder, menos capacidade de resiliência, né? De voltar à normalidade. Porque os prejuízos para elas, de uma forma global, elas são mais proporcionalmente altos. Nós precisamos reformular toda essa política pública quase inerte de proteção e defesa civil, principalmente na questão de prevenção e preparação da sociedade, né, porque se não acontecer dessa forma, os desastres vão estar acontecendo. E aí tem a questão do direito do desastre também. As pessoas, os responsáveis, não é um caça às bruxas, né? Mas os responsáveis, eles têm, os agentes públicos responsáveis, eles têm que ser julgados e punidos, né? Enquanto não houver uma justiça climática, né? Não houver uma justiça de desastres, vai acontecer mais e mais desastres e não vai haver a responsabilização civil e nem criminal desses agentes. E eu sempre digo que injustiça também causa desastres, né? Já passou da hora da Defesa Civil planejar e ter investimentos maciços em prevenção, fiscalização, né, e projetos sociais voltados para a preparação da sociedade junto aos desastres. E também, incluindo nisso, as questões de gestão de continuidade de negócios, porque também a economia do local é afetada e pode pendurar um desastre, mesmo que seja um desastre de curto período, mas o impacto econômico dele pode durar até meses ou anos, né, para aquela comunidade.
Temos que investir em educação preventiva nas escolas. Eu acho que temos também de colocar nos currículos escolares, principalmente na academia, né, nas graduações, pós-graduações, a matéria de gestão de riscos e desastres, porque os desastres afetam a todos em qualquer momento, em qualquer época da sua vida. Pelo menos uma vez na vida alguém é atingido direto ou indiretamente com os desastres. E a gente precisa dos profissionais que são formados hoje, pelo menos ter a mínima ideia das consequências de um desastre ou a falta de prevenção do mesmo. Então, assim, isso cabe para qualquer profissão, qualquer formação técnica ou formação superior. Precisamos inserir, porque o desastre ele está na nossa vida, está na vida do dia a dia de cada pessoa. É necessário que essa educação, que essa base de gestão de risco de desastre, no mínimo, saber entender o que é um desastre, por que acontece o desastre, quais as consequências do desastre, é importante que a própria sociedade tenha isso em mente. Mas para que isso aconteça, tem que haver políticas públicas feitas, montadas e agir, né? Agir, e não só lamentar os mortos. Eu saliento também a questão da autoproteção. É necessário a gente ter autoproteção com educação para ter isso. Tem que ter verba pública, tem que ter dinheiro colocado nas defesas civis. Os governantes, tanto municipais, estaduais e federal, eles têm que ter a consciência que precisa se fazer prevenção nesse país. Toda ajuda que um governo dá sempre será insuficiente diante de um desastre, porque a ruptura global dos custos de um desastre sempre é superior ao que se recebe. E, com certeza, é muito mais devagar você voltar à normalidade depois de um desastre. Saliento que a omissão é crime, né? E omissão também causa desastres. Além da injustiça causa desastres, a omissão também causa desastres. É importante responsabilizar, né? Infelizmente, no Brasil, temos históricos negativos, né, de organizações, empresas e governos que não fizeram o seu papel diante das políticas públicas de proteção e defesa civil. Pessoas morreram por falta dessa omissão. Então, precisamos ter justiça para que isso não ocorra novamente. O desastre pode não ser evitado, com certeza. Às vezes pode ser evitado, mas às vezes não pode ser evitado. Porém, o impacto de um desastre pode ser minimizado justamente por políticas públicas de proteção e defesa civil, prevenção, preparação da sociedade e principalmente educação. Quando você fala sobre acharmos os verdadeiros responsáveis por esses desastres acontecerem, que no caso ocorre por falta de planejamento, por negligência, por omissão do poder público, você se refere a uma certa importância em que julgar da devida forma esses responsáveis faça que outros governos futuramente não venham a cometer os mesmos erros? Se você acha que o julgamento dos responsáveis em desastres como o que aconteceu em São Sebastião, no litoral de São Paulo, pode ter efeito na sociedade para que a conscientização sobre o caso também aumente? Não, com certeza, tá? A aplicação da justa justiça na dura pena da lei é necessária para que situações como essa sirvam de exemplo para a sociedade e para os próprios gestores públicos que venham a fazer uma má gestão ou decisões erradas sem fundamentação técnico-científica. É necessário que os órgãos tenham pessoas capacitadas, né? Pode ser pessoas com cargos públicos, mas que são detentores de tecnicidade para estar nesse cargo. E o importante é isso, principalmente na defesa civil. Precisamos de profissionalização da defesa civil, né? Como qualquer outro órgão, não é diferente, a Defesa Civil necessite de profissionais qualificados, tanto especialistas quanto generalistas, né? Pessoas com técnico de Defesa Civil, com
pessoas pós-graduadas em proteção e defesa civil, gestão de riscos e desastres, né? Então é importante que essa tecnicidade seja aplicada na gestão pública. Se não for aplicada, né, da forma correta, de uma forma coesa, decisões erradas serão tomadas e consequências serão vistas como essa, né? Então precisamos ter uma dura ação da justiça na coleta de responsáveis. Não estou falando em caça às bruxas, estou falando em aplicação da justa justiça, justamente para decisões que venham a ocorrer principalmente em vítimas fatais, como aconteceu no litoral de São Paulo. Porque se isso não ocorrer, como aconteceu em outros lugares do país, que houve dezenas, centenas de mortos, infelizmente os desastres com vítimas fatais vai continuar acontecendo no Brasil, só vamos estar lamentando essa situação e se indignando naquele momento e depois esquecemos de tudo, né? Enquanto não houver justiça, os desastres vão continuar acontecendo. Por isso que eu sempre digo, a injustiça causa desastre, pior ainda, os desastres não são naturais. Colocar o natural no desastre tira toda a responsabilidade do ente público ou ente privado. Então precisamos parar com essa naturalização e começar a ver essa situação como um erro grotesco que acontece no nosso país que poderia ser evitado. Você citou a necessidade de termos cada vez mais especialistas e técnicos na área de defesa civil para tratar dessas prevenções contra desastres. Na sua opinião, no caso da gestão pública dos governos brasileiros, das prefeituras espalhadas pelo Brasil, a grande questão, o grande problema, trata-se mais de não termos esse número de especialistas, não termos esses técnicos à frente dos institutos responsáveis, ou você acredita que politicamente os governos, os responsáveis por fazer essa gestão, não dão a devida atenção para a prevenção de desastres como deveria? Eu acho que é o conjunto das duas coisas, né? Como não há uma responsabilidade civil criminal em cima dos gestores públicos e privados em relação aos desastres, né? Não há o que temer, né? Simplesmente não há o que temer, não há responsabilização, não há consequências para mais gestores, né? Então isso acaba mantendo esse ciclo vicioso e maligno, né, dos desastres. Por outro lado, também, né, e como eu falei, precisamos profissionalizar a defesa civil. Há necessidade. Temos no Brasil poucas ofertas de profissionalização. É importante os cursos oferecidos pela Defesa Civil Federal e estaduais? Sim, são importantes, mas eles não são suficientes para profissionalização. São cursos livres. Precisamos ter uma carreira acadêmica. A Defesa Civil não tem carreira, né? Não temos a Defesa Civil não tem não é nem profissão, né, ainda no Brasil. Por isso que eu bato nessa tecla. Precisamos profissionalizar a Defesa Civil. Ela tem que estar reconhecida como profissão. Então, um cargo de agente de proteção da defesa civil que tem poder de polícia administrativa, tem poder de fiscalização, que tem poder de embargo, um poder muito grande, não ter a qualificação técnica necessária, é suicídio, né? No sentido de gestão de riscos e desastres. Temos algumas entidades, o Instituto Federal Catarinense, que tem o único curso técnico em defesa civil no Brasil, temos a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Amazonas, que tem os mestrados em desastres, né? Temos na Unesp também, temos o mestrado e o doutorado em desastres. Então, assim, são no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense também tem um mestrado em defesa civil. Então, assim, temos poucas ofertas de profissionalização nesse sentido acadêmico, desde a sua base no curso técnico, na graduação e pós-graduação. Precisamos de mais pessoas nesse sentido. É lógico, dentro da organização pública existem diversas especialidades, mas precisamos do generalista justamente para gerir todos os especialistas, por questão de visão, uma visão mais holística. E há necessidade, sim, de se fazer essas políticas com urgência, né? Porque cada dia que passa, mais probabilidade de pessoas vão continuar morrendo por causa de ingerência, de ingestão, né? De ingerência, de má gestão pública, né? E a responsabilização é necessária, porque
para que o gestor público ou empresário pense duas vezes antes de fazer alguma coisa errada, né? Sabendo que pode haver consequências negativas. Me diga em qual país desenvolvido, qual país que leva a sério essas questões de prevenção e preparação aos desastres, a lei não é aplicada duramente. Isso gera um reflexo, entendeu? Gera um reflexo positivo para esses países. E ao contrário, né, no nosso país, a falta de justiça gera reflexos negativos. Então temos que parar de culpar a natureza e culpar quem realmente tem que ser responsabilizado. Então é difícil? Mas necessitamos, o povo clama por justiça, porque não há como você evoluir numa situação se a responsabilidade fica a esmo em um cenário democrático, né? Então é necessário sim que haja responsabilização, é necessário que haja profissionalização, porque essas duas coisas andam juntas, né? E isso reflete no cidadão, reflete num cidadão bem mais preparado e autoprotetivo contra os desastres. Porque, no fim das contas, qual é o produto da Defesa Civil? Não é uma sede bonita, não é carros bonitos, não são equipamentos ou quantidade de pessoas. É o cidadão preparado para o desastre. Então, esse é o produto final de uma defesa civil. Então, precisamos sim. Isso, digo, gestores, não, e os agentes públicos também, as pessoas que fazem fiscalização, né, que fazem vista grossa. Então, é o momento oportuno esse de a gente falar sobre isso, porque em qual outro momento a gente consegue ser ouvido numa situação como essa? Então, tem que ser debatido, a profissionalização tem que avançar junto ao Congresso Nacional e a responsabilização também. Precisamos levar a gestão pública a sério e profissionalizar a gestão pública nesse sentido. Por fim, Elton, como você acredita que a sociedade passe a se conscientizar ainda mais para poder cobrar do poder público, para cobrar das autoridades, para que a prevenção de desastres desse nível seja feita constantemente? É claro que vemos, como em casos que aconteceu no litoral de São Paulo, como o que aconteceu em Brumadinho, que a sociedade, ao acompanhar as situações através dos jornais, fica impactada, até mesmo pelo número de vítimas. Porém, como você acredita que a sociedade passe a se conscientizar, a estar constantemente cobrando do poder público para a prevenção desses desastres? Eu acredito fielmente que a participação da sociedade no planejamento e no planejamento das políticas públicas de proteção e defesa civil deve ser feita através de colegiados, de associações, o envolvimento da própria comunidade em si nesses mecanismos, através da Câmara de Vereadores, das comissões, né, que é por direito, né, a sociedade ter esse acesso. Por outro lado, também a educação é muito importante. E um outro fator que me chama a atenção, principalmente numa época dessa, é justamente a mídia, né? A mídia tem um fator decisivo nas ações de proteção e defesa civil, tanto para fins de marketing e indução cultural. Então, é importante o governo ter essa ligação, ter esse contato junto com os canais de mídia e buscar juntos soluções como exemplos para a sociedade através da televisão, através da internet, exemplos eficazes que possam exemplificar para a população os riscos e perigos de um possível desastre e o quanto essa população vai perder nesse sentido, não só vidas humanas, como os seus bens, mas também pode impactar seu emprego, pode impactar sua empresa, enfim. Eu acho necessário ter essa visão de 360 graus para todos os lados, porque a Defesa Civil, na época da Segunda Guerra, fez muito isso, né? A construção junto com a mídia, na época da mídia de jornais e rádios e cinema, né? Que foi muito utilizado, ações preventivas por causa dos bombardeios alemães na Segunda Guerra Mundial. Então é importante ter essa conscientização e saber usar esse poder da mídia a favor da própria comunidade.
Então, isso também faz parte do escopo de políticas públicas, então é necessário. Paralelamente a isso, né, reforçando a educação de toda a grade, né, ou seja, desde a prezinho até a pós-graduação. Então, tem que colocar as cadeiras, essas matérias necessárias para que a população e os futuros profissionais tenham consciência do agravamento, né, desses desastres através de mudanças climáticas ou até interferência humana nesse processo ou aceleração de si mesmo. E chegamos ao fim do nosso episódio do Voz Podcast. Te lembro que o Voz Podcast está disponível nas maiores plataformas de podcast, incluindo o Spotify e também o YouTube.